Eu vou fazer uma explicaçãozinha rápida aqui do código, mostrando mais ou menos como que foi feito. Eu não vou me aprofundar muito em algumas funções, por causa de para não ficar muito chato, tá? E tempo e tal. Agora sobrou um tempinho, teve um rapaz que pediu para eu falar sobre o código, então eu vou fazer aqui rapidão. Eu estou abrindo aqui no Notepad++, porque acho que fica melhor para visualizar. Eu estou usando o tema escuro lá na ideia do Arduino, apesar daqui também estar com fundo escuro, mas fica melhor para visualizar as fontes aqui. Tá, aqui bom, aqui no comecinho do código tem uma descrição, tá, do que é, o que foi feito e tal. Aqui eu estou falando sobre a versão 1.6, tá? Tem a 1.4, que foi a primeira que eu soltei, já está na 2.0, mas eu vou falar dessa 1.6 porque tem uma função legal aqui, que eu acabei removendo ela na 2.0, mas aí eu vou falar dela aqui. Então aqui está uma descriçãozinha do que foi feito, né, do que foi atualizado na versão 1.6. Aqui tem o que é utilizado, né, o microcontrolador, os sensores, teclado, display, algumas instruções aqui, bibliotecas, né, para ser utilizada, tem até o link aqui para baixar se precisar. Aqui tem algumas configurações, aqui é só um comentário, tá, das configurações. Se tiver que aplicar alguma configuração dessa, vai ser colocado lá embaixo no código. Aqui tem um resuminho do menu. E aqui, ó, eu faço sempre, todos os meus códigos eu faço isso daqui, ó, um mapa das ligações, tá? O pino do microcontrolador, né? O nome dele na ideia do Arduino e o que está ligado nele. Eu faço isso daqui para todos os pinos. Só por aqui, quando é um projeto simples que não exige muita coisa de hardware, dá para montar ele sem ter o diagrama. Dá para saber o que é ligado em cada coisa aqui. Aqui embaixo eu fiz uma legenda porque inicialmente eu estava utilizando os comandos tradicionais do Arduino, Pinmode, Digital Write, Digital Read e tal. Mas aí eu traduzi, eu estou usando o acionamento direto pela porta aqui, direto nos registradores do microcontrolador, para deixar o código menor e mais eficiente. Aqui são algumas linhas de define, onde pode ser alterada pelo usuário para utilização. Então aqui vai estar a tensão máxima para ajuste de OVP e a corrente máxima para ajuste de OCP. Aqui vai estar o valor dos registores shunt do canal 1, do canal 2. Aqui eu tenho a temperatura mínima que o cooler vai começar a acelerar, está a descrição aqui na frente. E aqui eu tenho o tempo de timeout do menu, não é o tempo, na realidade essa referência aqui é dividido por 3. Então isso aqui não é o tempo em 40 segundos, vai ser um terço disso. Tá, começando aqui o código então, eu tenho as bibliotecas incluídas, né? EEPROM, biblioteca Wire, aqui a biblioteca para o uso do NA219, ou essa linha de baixo aqui para usar o 226, tá? Essas três são comentadas, dependendo de qual modulinho for usar, você utiliza aqui a correspondente. Biblioteca aqui do display. O display, ó, eu estou usando só 3 pinos, tá? Se você pegar alguma documentação, alguns outros projetos, eles utilizam 4 pinos. Mas o pino de reset não precisa utilizar, tá? Eu já fiz vários projetos assim, utilizando só 3 pinos e funciona perfeito. Não precisa utilizar o reset. Só utiliza o enable, o RW e o RS. Aqui a biblioteca do Keypad e o mapinha de ligação dela. Tá? Como eu estou usando matriz, então eu estou usando 4x2. Só que no projeto, efetivamente, eu não uso a tecla número 8. Eu tenho só 7 botões físicos lá, o 8 não está nem instalado. Daria para colocar para alguma coisa, mas eu não utilizei. Aqui eu tenho as variáveis, né, para funcionamento do código. Variáveis de leitura do canal 1, leitura do canal 2. Aqui eu tenho as variáveis booleanas, que são normalmente as flags, para indicar se uma função está ligada ou desligada, está acionada ou não. E aqui as variáveis que eu uso como dígito de controle, para utilizar menus, para utilizar qual tela está mostrando no momento, e submenus e submenus aqui, tem várias coisas. Aqui no setup a gente tem... Eu estou alterando a frequência do PWM, no caso do pino 9, que é onde está ligado o cooler lá, o fan.
eu estou alterando para 32 kHz, que na realidade, se não alterar isso aqui, por padrão ele pega 490 Hz, se eu não me engano. E o PWM para esses coolers é indicado 25 kHz. Então eu coloquei uma linha padrão aqui, jogou para 32, ele funciona melhor. Senão ele fica fazendo uns barulhinhos estranhos. Eu estou usando a referência para a leitura do pino analógico interna do Arduino, que ele vai usar uma referência de 1,1 volt, que é só para leitura de temperatura com LM35. E aqui eu estou inicializando o wire, inicializando aqui o INA do canal 1 e o INA do canal 2, e eu estou setando o ganho deles para 160. Por padrão ele é 320, no caso eu estou usando o INA 219, tá? Vou voltar aqui para cima, é essa legendinha aqui que eu falei, ó. O padrão é esse aqui, ó, 320, ele vai ler até 3,2 amperes com um resistor shunt de 100 miliohms. Eu setei o meu aqui para 160 mV, só que eu estou utilizando um resistor shunt de 50 miliohms, o que vai dar no final a mesma amperagem, basicamente. Tá? Só que quanto menor o resistor shunt, menor o valor do resistor shunt, menor vai ser a queda de tensão final. Então fica melhor para utilizar. Aqui tem outras linhas que estão comentadas, que é esse fator de correção aqui, ó, é para quando a medida não está muito precisa, dá para ajustar por aqui. E na realidade eu não estou ajustando por aqui, porque se eu utilizar essa função da biblioteca, ela come memória também. Eu estou fazendo essa correção direto no código lá, depois eu chego lá. E essa aqui é para configurar o valor do resistor shunt para o NA226. Ele tem essa opção aqui na biblioteca também. E aqui estou setando as portas, aqui ó, setando a porta D5 como saída, D6 como saída, D7, D8, D2, tudo como saída, que são os relés e o buzzer. E eu tenho aqui dois pinos como entrada, que são as entradas do que a fonte vai indicar quando está em corrente constante. Aqui ó, é aquela função que eu quis falar. Eu já utilizei aqui isso daqui em outros projetos também. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Deixa eu explicar assim. Como tem várias coisas gravadas na EEPROM, tipo, qual tela eu tô, que é essa IDX aqui, se a flag série está acionada ou não, se a paralela está acionada ou não, tá? O valor de OVP, ajustado, isso aqui tudo vai ficar gravado na EEPROM. Quando desliga ou liga de novo o equipamento, vai estar tudo ajustado. Só que a primeira vez que você fizer o upload desse código para um microcontrolador novo ou um que nunca foi utilizado nesse projeto, o que tiver gravado na EEPROM dele, se não tiver gravado nada, ou qualquer dado que tiver gravado, vai ser lido e vai ser trazido esse valor aqui para as variáveis. E vai ficar tudo maluco, porque se você nunca gravou a EEPROM desse microcontrolador, ela vai estar tudo com 255. Todas as posições de memória dela vão estar com o valor 255. Então, ele vai trazer o valor 255 para essas variáveis aqui. Tá? O que vai ficar louquinho. Aí depois você vai ter que entrar no menu, ajustar um por um. E aí, a hora que você sair do menu, ele vai salvar. E no próximo boot vai estar correto. Para contornar esse problema, eu criei essa funçãozinha aqui, ó, first boot. Tá? Essa first boot, eu vou ir nela aqui, ó. O que ela faz? Ela já grava os valores padrão em todas as posições de memória utilizados aqui nesse projeto. Então, eu uso essa condição. Eu escolhi a posição 1023 para ser o meu flag, se a EEPROM está usada ou se a EEPROM é nova. Então, quando essa posição 1023 tiver com o valor 1, quer dizer que essa EEPROM já foi utilizada e já está com esses valores aqui gravados. E quando ela não está com esse valor 1, ele vai executar essa função first boot. Então, a hora que você subir o código num microcontrolador novo, ele vai vir aqui e vai ler a posição 1023 da EEPROM.
Tá com 1? Não. Se for diferente de 1, ele vai vir executar o first boot, que é essa funçãozinha, e vai programar todos os dados nas memórias correspondentes e vai gravar o 1 na posição 1023. Tá? Depois disso, ele vai saber, toda vez que você ligar, ele vai estar com 1 na posição 1023, ele já vai saber que a CPROM já foi gravada e não vai chamar de novo essa função first boot. Então essa função só serve para a primeira vez que você for usar o microcontrolador novo. Depois ela nunca mais vai chamar. Por esse motivo, na versão 2.0 que eu fiz, porque eu estava precisando de memória para colocar outras coisas, eu eliminei isso daqui. Tá? Eu apaguei essa linha, eu apaguei essa função first boot. Então se alguém gravar direto a versão 2.0 e for utilizar, na primeira vez que você ligar, ela vai estar com esses valores todos bagunçados. Tem que ajustar um por um. E aí, a hora que você sair do menu, ela vai salvar. E aí, depois também, a próxima vez vai estar certo. Tá? Então, aqui eu tenho as leituras da EPROM. Aí, dá um bip. Aí, ele verifica se a flag série está acionada ou a paralelo. E ele verifica também se a flag de saída on está ativa. Que seria para religar novamente os modos série ou paralelo. Ou religar as saídas. É para deixar no estado que estava antes. Isso aqui tudo tem a ver com a configuração do menu. Eu tenho uma linha aqui que está comentada que eu não estou usando, que serve para girar a tela em 180 graus, dependendo de como for a montagem física aí do display. E aqui eu tenho as funções, ó, liga saída 1 e liga saída 2. Tá? Dentro dessa função, ele faz várias verificações aqui. Tá? Ele vai verificar, por exemplo, se a saída já está ligada. Então, se a saída já estiver ligada, ele não vai ligar, ele vai desligar. Tá? Ele vai verificar se a flag série está acionada, porque se a flag série estiver acionada, ele vai ligar, além da saída 1, ele vai ligar a saída 2 também. Tá? Tanto a flag série quanto a flag paralelo. Ele vai verificar aqui também se o OVP ou o OCP estão acionados por algum motivo, que aí no caso ele não vai ligar a saída, ele vai limpar a flag primeiro, para depois ele ligar a saída. Então eu estou fazendo várias verificações aqui, a hora que eu mando ele ligar a saída. Tá? Aqui eu tenho a função para desligar, saída 1, desligar a saída 2. Aqui tem a funçãozinha para ligar o modo série, e aqui para ligar o modo paralelo, que ele vai acionar o relé. Aqui também ele verifica. Quando eu mando ligar o série, por exemplo, ele vai verificar se o paralelo já está ligado, porque ele vai desligar o paralelo e vai passar para o série, ou vai verificar se o série já está ligado, ele vai desligar. Aqui eu tenho o bip, né, uma funçãozinha para dar o bip. Ele vai dar um bip curto aqui de confirmação, então eu nomeei como bip 1 e bip 2, e aqui é o bip de erro, e aqui é o bip de confirmação. E aqui eu já entro no loop. Tá, aqui no loop, eu já faço direto as leituras de tensão e corrente do canal 1, tensão e corrente do canal 2. No caso de utilizar o INA 226, então tem que tirar o comentário dessa linha. Aqui também. Aqui é o seguinte, eu tinha mudado umas coisinhas e acabou ficando aqui comentada, mas tá vendo que aqui, ó, na leitura de corrente do canal 1, eu já estou utilizando o valor do resistor 1, shunt, tá? Eu não estou utilizando o fator de correção aqui, ó, porque não precisou, mas se precisasse é só multiplicar por 0,98, 0,97 quando a tensão lida estiver mais alto do que o valor real. Aqui é a mesma coisa para o canal 2. Tá? E aqui eu tenho as verificações do OVP, verificação do OCP, tanto para o canal 1 quanto para o canal 2. Tenho aqui a verificação das flags, que seria o modo de corrente constante do canal 1 ou do canal 2. Aqui eu estou chamando o display. Tá? Por que eu fiz essa função refresh display? Por causa daquela opção que eu coloquei para ele atualizar os valores mais rápido, né, ou mais lento na tela. Então eu fiz uma função para isso,
Depois a gente vai chegar nela lá para ver. Aqui eu estou verificando a temperatura, tá? Para ver se tiver maior do que o ATP, que eu estipular, ele vai desligar todas as saídas. Vai bipar, vai desligar a saída e vai chamar aqui ó, a tela de ATP. Aqui eu tenho um switch case que é do IDX, que é o índice que mostra para mim em qual tela eu estou. Case 1 eu estou na tela dupla, Case 2 eu estou na tela do canal 1, Case 3 aqui embaixo eu estou na tela do canal 2, tá? Só que aqui eu não estou chamando a tela. Aqui eu estou controlando os botões. Tá? Então, dependendo de cada tela que eu tiver, o botão pode ter uma função diferente. Então, esse switch aqui do índice de tela é somente para controlar os botões, tá? Para todas as telas. Vai vir até aqui embaixo. Aqui eu tenho a tela de menu, ó, Case 4. Aí eu tenho o IDY, que é um índice para controlar a linha de menu que eu estiver ajustando. Tá? No caso, ó, se eu estiver ajustando o BIP, né? Caso 1, se IDY for 1, eu vou ajustar a linha do BIP. Se for 2, eu vou ajustar a linha do rate. Se for 3, eu vou ajustar a linha do flag out e assim por diante. Tá? E aqui eu tenho outro caso, que é o IDZ, que é mais um subajuste dentro do ajuste do menu. No caso aqui é para o ajuste de valores de OVP e OCP. Aqui, ó, OVP e OCP. Dependendo do subitem que eu tiver selecionado, é onde eu seleciono lá qual dígito do valor eu vou ajustar. Se é a casa de unidade, se é a casa de dezena, aqui ó, se é a casa de dezena, se é a casa de unidade, se é a casa aqui depois da vírgula, tá? Então esse subíndice aqui, DZ, é para ajustar dígito a dígito. E aqui a gente encerrou o loop. Vamos aqui na outra aba, a First Boot nós já falamos. Refresh Display. O Refresh Display vai depender do seguinte: tem uma funçãozinha aqui dentro dela que dá um tempo sem delay. Tá? Isso aqui simplesmente é aquele exemplo que tem nos exemplos do Arduino de delay, como que chama? Blink sem delay. Tá? Procura lá que vocês vão ver. Ele vai executar tudo que está aqui dentro desse espaço aqui, tudo aqui dentro dessa função, num tempo determinado, que aqui no caso vai ser o rate, que é onde eu vou ajustar aqui, ó, a atualização da tela. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, o rate slow ou fast. Eu vou ajustar a cada 20 milissegundos ou a cada 400 milissegundos. Então eu vou mostrar aqui, ó, eu estou chamando pelo mesmo IDX a tela dupla, ou a tela simples, ou a outra tela simples, ou o menu. Eu vou mostrar isso aqui no tempo que tiver determinado aqui no rate. Beleza? Aqui eu estou fazendo a leitura da temperatura através do pino 7, que é onde está ligado o LM35. Já estou convertendo ela em graus. E eu estou gravando aqui o PWM no pino correspondente para acionamento do cooler. Se a temperatura for menor do que a mínima, eu vou ter um PWM fixo. Se não, a temperatura vai ser maior, né? Se não for menor do que a mínima, eu vou mapear o valor dele de acordo com a leitura até um PWM máximo de 255. E aqui dentro desse mesmo delay, eu tenho a funçãozinha timeout, que é a que faz ele sair do menu. Tá? Eu estou usando o mesmo contador de tempo para fazer ele sair do menu, e a hora que ele sai, ele volta para a tela que eu estava antes, né? Volta para o IDX aqui, na posição 5, e salva os dados do menu. Tem outra função aqui, ó, Save Menu, vai ser a próxima aba, que aqui ele vai salvar todas as modificações que foram feitas ou não, tá? Se não modificar nada, ele atualiza o valor. Se não modificou, ele não faz nada. Aqui eu tenho a tela 1,
tá? Aqui não tem muito o que falar, porque aqui é simplesmente a biblioteca lá do display. Então, só estou criando o formato da tela aqui e os dados que vão ser mostrados. Aqui eu tenho a tela... desculpa, a tela de Channel 1 é a tela simples do canal 1, né? Aqui a tela dupla. Ficou fora de ordem aqui em cima. Aqui a tela dupla, aqui a tela do menu. Vai mostrar todas as informações lá do menu. E aqui a tela do ATP. Tá? Basicamente é isso, o código não é complicado, o código é simples. Ele é um pouco longo porque tem bastante funções, tá? Levou tempo para fazer. Aqui eu gosto de dividir em abas para ficar mais fácil, porque se deixar tudo junto numa linha só fica um negócio gigante aqui. Para você achar uma função específica depois é chato, é demorado, fica mais complicado. Então por isso que eu costumo dividir em abas, que fica mais fácil. Só que automaticamente quando você divide em abas, ele divide em arquivos, né? Acho que não vai aparecer aqui. A ideia do Arduino vai dividir em arquivo separado, mas na hora que você abre o principal, ele já vai abrir todos juntos. Tá? Bom, basicamente o código é isso. Tem algumas mudanças aqui em relação às últimas versões. A última, no caso, a 2.0, mas basicamente não mudou. Mudou umas coisinhas só, tá? Mas está aí.